Fala pessoal, estamos ao vivo para mais uma live aqui no canal da DBOACM, onde todas as semanas a gente está trazendo informações relevantes sobre esse universo de banco de dados Oracle. E como sempre, eu trago temas aí que são bastante perguntados aí quando se fala desse universo de banco de dados, tanto para quem está começando, quem está no nível intermediário, quem está no nível avançado. Então, se você está no nível iniciante, estou vendo que o Lucas está falando aqui que está no nível iniciante, cara, fica tranquilo, que lá no canal da DBOACM, inclusive, está rolando uma Masterclass, tá? Para quem está começando do zero, cara. Se você quer começar do zero, tá rolando a Masterclass DBA Oracle Júnior, tá? Então vai lá, que a gente está fazendo, basicamente fizemos já 2 aulas, uma na segunda, uma na terça, e hoje vai ter nossa terceira aula para poder realmente te mostrar como que você pode começar da forma mais eficiente. E o tema dessa live que eu estou trazendo aqui é realmente para a gente falar um pouquinho sobre se o ambiente de cloud, né, ele é seguro para banco de dados. É um tema que muita gente tem me perguntado a respeito disso, e eu trouxe realmente algumas considerações para que a gente consiga entender realmente como que o banco de dados pode se encaixar na cloud ou não, beleza? Primeiro ponto, pessoal, quando a gente fala de segurança em nuvem, a gente tem que entender que o papel da nuvem, né, normalmente nós temos aí algumas responsabilidades compartilhadas, tá? Então existe muita questão aí quando se está falando de ambiente de nuvem, que dependendo do tipo de provisionamento que você está fazendo, tá? Tanto do recurso em si, né, do banco de dados, ou da sua aplicação, ou de um servidor, o tipo de provisionamento ele vai ser fundamental para identificar o nível de responsabilidade que você tem, tá? Então, assim, a cloud ela vem preparada por padrão, né, com muitos recursos, muitas features que normalmente no ambiente on-premises, tá, no seu data center, você teria que pagar por uma feature, teria que pagar realmente para utilizar. E na cloud, normalmente, muitas dessas coisas já são habilitadas, já vem assim como de forma bem nativa, né? Para que você consiga utilizar na cloud, tá? Então, assim, eu acho que o primeiro ponto para a gente poder falar é que a cloud ela vem totalmente preparada com todas as features de segurança para que você consiga utilizá-las, tá? Mas se você, por acaso, não utilizar as features da maneira correta, não habilitar as configurações ou desabilitar as configurações, a cloud não vai ser segura, tá? Então depende muito, primeiro, o nível de provisionamento que você está fazendo, sendo ele IaaS, sendo PaaS, sendo SaaS, né? Onde a gente sabe que muitas vezes você pode ter um banco de dados que você pode instalar no modelo IaaS, onde você pega lá um servidor, uma máquina, e vai instalar. Lembrando que nós temos diversos players de cloud, tá? Então nós temos, por exemplo, a Amazon, nós temos a Azure da Microsoft, temos a Google Cloud, tem a Oracle Cloud, que tem muitos benefícios quando se fala de banco de dados Oracle, mas em todas elas você pode realmente fazer vários tipos de provisionamento e implementação de um banco de dados, tá? Então, quando você está no modelo IaaS, você tem um modelo realmente que você tem como se fosse um servidor lá, né? Onde você realmente vai ter o controle de implementar, de fazer todas as implementações e ter controle, realmente acesso ao sistema operacional. Já outros níveis, né, dentro do banco de dados, nós temos banco de dados como serviço na nuvem da cloud, né? Onde você tem aí basicamente serviços de banco de dados que você pode provisionar. Então, a cloud da Oracle ela vai ter grandes diferenciais para você provisionar, por exemplo, um Exadata, para você fazer um provisionamento de um Autonomous Database, tá? Então, existem diversas formas de você provisionar. E dependendo de cada tipo de provisionamento, você realmente vai ter que ter um controle específico e entender como que você pode manter aquele ambiente seguro, tá? Eu falo realmente que quando se fala de ambientes, por exemplo, on-premises, né, muitas vezes você tem que adquirir várias features de segurança, né? Por exemplo, o Database Vault, o Oracle Data Masking, o Transparent Data Encryption, o Oracle Key Vault, o Label Security, o Additive Vault, o Database File, o Oracle Data Redaction. Existem vários, realmente, ferramentas, produtos Oracle que você normalmente, se você tiver no ambiente on-premise, você precisa licenciar, você precisa comprar para poder utilizar. Quando a gente está falando de nuvem, né, o Oracle tem o Oracle Data Safe, tá? Que basicamente você não tem custo para poder utilizar esses recursos de segurança, tá? Então você tem realmente por padrão, inclusive, e em todos os níveis, né? Por exemplo, tipos de licenciamento, se você está, por exemplo, utilizando o Standard Edition ou Enterprise Edition, todas as edições, por exemplo, quando se fala de nuvem, ele tem o Transparent Data Encryption, TDE, que você pode estar utilizando, tá? Então, são pontos importantes que, por padrão, a nuvem já te fornece muita coisa interessante.
tá? Mas aí realmente vale muito a questão de que se realmente quem está provisionando, quem está administrando, tem o conhecimento para poder configurar da forma adequada, para poder realmente manter as políticas de segurança, tá? Então, a cloud em si, ela sim tem muita coisa ali que realmente vai te ajudar a respeito de segurança, tá? Que já vem pré-configurada, que já vem disponível para você, mas muitas coisas, dependendo do tipo de provisionamento que você faz, é sua responsabilidade poder habilitar, tá? Então, por exemplo, quando a gente se fala de Autonomous Database, né, ele já segue todas as boas práticas a nível de segurança, né, de você não ter acesso, por exemplo, no nível do sistema operacional, onde você realmente vai acessar simplesmente com o usuário diretamente no banco de dados, né? E muitas vezes a gente elimina vários riscos aí, tendo o provisionamento, por exemplo, de um banco de dados autônomo. Ele segue uma série de boas práticas também quando se fala desse nível de segurança, tá? Então, sim, a Oracle ela é bastante segura quando se fala de cloud. Ela provê aí basicamente todos os recursos necessários para você ter um nível máximo de segurança e que muitos ambientes on-premises não têm, tá? Então, são pontos importantes realmente para a gente poder falar, para a gente poder citar aqui, para que você entenda, né, que a cloud é segura, mas depende muito de quem está administrando também. Porque existem algumas responsabilidades que num ambiente compartilhado como o de cloud, que sim, é da Oracle, né, dependendo do tipo de provisionamento, mas dependendo do tipo de provisionamento que você faz, algumas responsabilidades vão ser suas, tá? Então, quando a gente fala de banco de dados na Oracle Cloud, você tem a possibilidade de provisionar um Exadata, que é um grande diferencial que só tem na cloud da Oracle, né? E assim, cada player de cloud ele vai ter os seus benefícios e as suas particularidades, né? Então, quando se fala de banco de dados Oracle, realmente a nuvem da Oracle vai ter um grande diferencial dos outros players, tá? Por quê? É a própria nuvem do fornecedor, da Oracle, né? Então, ela consegue realmente ter vantagens competitivas a níveis de provisionamento. E dentro desses tipos de provisionamento, você tem níveis aí que você tem mais controle, outros que você tem menos controle, e algumas responsabilidades vão ficar na sua mão ou não, tá? Então, esses são pontos importantes, mas o que eu queria realmente trazer aqui para vocês é que, normalmente, quando você está no ambiente on-premises, muitas vezes o seu custo para poder habilitar algumas features de segurança pode ser muito maior do que na cloud. Então, a cloud já vem com muitos benefícios aí de realmente poder utilizar nativamente vários recursos de segurança que são fundamentais, beleza? Então, a cloud, sim, ela é muito segura quando se fala de banco de dados. Isso eu estou falando especificamente da cloud da Oracle, tá? Se você utiliza outros tipos de cloud, né? Eu sei que muitas vezes tem a cloud da IBM, da Microsoft, da Amazon, onde muitas vezes você pode provisionar um IaaS, uma infraestrutura como serviço, e fazer uma implementação de um banco de dados, tá? E muitas vezes, nesses casos, você não estando dentro da nuvem da Oracle, você não vai ter esses benefícios de segurança, tá? Então, quando se fala de banco de dados Oracle, realmente existe muitas vantagens, tanto a nível de segurança, a nível de usabilidade, a nível de features, a nível de recursos, que realmente você consegue ter muitas vantagens e utilizar a Oracle Cloud quando se fala de banco de dados Oracle. E um conceito que realmente tem se falado bastante é o conceito de multi-cloud, né? E cloud híbridas também, né? Onde um modelo híbrido você pode ter a questão aí de, por exemplo, ter coisas em cloud, ter coisas no seu data center, tá? Existe essa possibilidade, e de ter realmente a utilização de recursos em clouds diferentes, pegar o que cada cloud tem de melhor e estar utilizando. E quando se fala de banco de dados, cara, realmente a Oracle Cloud vai sair bastante na frente, porque realmente ela, por nativo, né, ela tem um grande diferencial por ser a Oracle que desenvolveu e já ter preparado uma estratégia toda para que você realmente tenha benefícios utilizando a Oracle Cloud, beleza? Então, basicamente, isso que eu queria falar com vocês, para que vocês consigam entender realmente que cloud é seguro, mas que você tem que estudar, que você tem que entender realmente quais são os tipos de provisionamento, para que você realmente consiga utilizá-la da melhor forma possível. Tá? Se você utilizar a cloud da melhor forma possível, muitas vezes ela vai estar muito mais segura do que muitos ambientes on-premises que tem nos data centers das empresas. Tá? Outro ponto importante que muitas pessoas, muitos profissionais têm aquela sensação, né, de aquela falsa sensação de segurança, né, de ter os seus dados dentro do seu data center. Mas muitas vezes deixa muita brecha ali a nível de senhas com a senha padrão ali, que qualquer um pode quebrar essa senha. Muitas vezes tem a questão de não ter ali
as políticas básicas de segurança implementadas no seu data center, não ter as features e os recursos que a cloud está implementando. Então não adianta nada a gente ter aquela falsa sensação de segurança, né, que cloud é seguro, de que o seu banco de dados estando dentro do seu data center, ele vai estar seguro se as portas do seu data center estão abertas, tá? É a mesma coisa de você estar morando numa casa, você acha que está seguro, mas as portas e as janelas estão abertas e escancaradas, né? Então, essa falsa sensação de segurança, que na cloud, por padrão, ela já vem realmente habilitado com muita coisa de segurança nesse sentido. Beleza? A Tamires, eu adoro o problema. Eu adoro. O problema é convencer o DBA Sênior. Show de bola. A Tamires está aí participando. Tamires, fique ligado que está rolando aí vários workshops, tá? Tanto para quem está no nível mais sênior, quem está no nível mais júnior, mas o nosso objetivo é realmente estar trazendo aqui temas bem atuais para que a gente consiga te ajudar quando o assunto é banco de dados Oracle. E hoje, realmente, eu fiz questão da gente trazer esse tema aqui, se realmente a cloud é segura para banco de dados. E é sim, é muito segura, tá? Mas você tem que entender que algumas responsabilidades vão ser suas, tá? E saber realmente utilizá-la da melhor forma possível, beleza? Então é isso, pessoal. Fiquem ligados que toda semana tá rolando aí vários workshops no canal do DBOCM aqui no YouTube, tá? Para que você realmente consiga estar atualizado com o que tem de mais novo quando se fala de banco de dados Oracle, beleza? Então é isso, um grande abraço. Fique ligado também que essa experiência de áudio aqui vai estar disponível nas plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, para que você consiga ter essa experiência também em áudio. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!